Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, sejam bem-vindos ao Instituto Paulo Henrique Biocati. Se você ainda não conhece nossos cursos, quer saber mais, você pode me chamar aqui no Instagram, me adicionar lá, @prof. Paulo Teófilo, ou me mandar por e-mail que a gente conversa. E se você taca de paraquedas aqui, gente, não deixe de acompanhar os nossos cursos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a reforma tributária. É um curso rápido, é um curso no qual eu vou explicar para vocês os principais pontos da reforma tributária para que você, meu aluno, você, minha aluna, possa estar familiarizado com as mudanças que estão para vir por aí, ok? Então vamos começar trabalhando um pouco algumas questões básicas do direito tributário. Entre elas, vamos falar um pouco agora sobre a diferença entre o fato gerador e a hipótese de incidência. Professor, mas por que eu tenho que saber isso? Lá na frente você vai entender. Mas se você já sabe, ok, beleza. Se você ainda não sabe, é importante você entender a diferença do fato gerador e hipótese de incidência. Fato gerador é um ato administrativo, é um ato da administração pública que se inicia a obrigação tributária. Hipótese de incidência é aquilo que está na lei tributária dizendo que vai ocorrer o fato gerador. Vou explicar. O fato gerador ele decorre da hipótese de incidência. A hipótese de incidência tributária é, aspas, alguma previsão legal dizendo que se acontecer aquela previsão legal, haverá a incidência de um tributo, de um imposto, ok? O fato gerador é quando aquela situação prevista na hipótese de incidência ocorre no mundo dos fatos. Então, vamos lá. Hipótese de incidência. Diz a lei que quem tem renda paga imposto de renda. Mas eu tenho renda? A partir do momento que eu tenho renda, eu pago imposto de renda. Diz a lei tributária, quem tem uma propriedade urbana, paga IPTU. Eu tenho uma propriedade urbana, então eu vou pagar IPTU. Diz, atenção, a lei tributária que quem tem uma propriedade rural paga o ITR. Eu tenho uma propriedade rural? Não. Eu não tenho, infelizmente eu não tenho. É um dos meus sonhos de aposentadoria, um dos meus sonhos é ter uma propriedade rural, mas eu não tenho propriedade rural. Eu vou pagar o ITR? Não, eu não tenho propriedade rural, porque aquela situação que está prevista na hipótese de incidência não se concretizou no mundo dos fatos. Eu não tenho uma propriedade rural. Então, em que pesa a hipótese de incidência, se aquela situação abstrata que está prevista na lei, o fato gerador ocorre quando essa situação da hipótese de incidência, de fato, acontece no mundo real. Ah, diz a lei tributária que anualmente quem é proprietário de um imóvel urbano paga IPTU, ok? Isso é hipótese de incidência. Eu tenho imóvel urbano? Tenho dois. Então eu vou pagar IPTU. Eu vou pagar 2 IPTUs. Diz a lei tributária que quem tem veículo automotor vai pagar o IPVA. Eu tenho veículo automotor? Tenho. Então, anualmente eu vou pagar IPVA. Diz a lei tributária que quem tem uma propriedade rural paga o ITR. Eu tenho uma propriedade rural? Não. Então, eu não vou pagar o ITR. Então, a hipótese de incidência é aquilo que diz que se acontecer, você paga. O fato gerador é, eu tenho um imóvel, eu tenho um veículo, mas eu não tenho não tenho uma propriedade rural, então não tem o fato gerador do ITR. Deu para sacar? Enquanto a hipótese de incidência, aquela situação que a lei diz se acontecer, tem o tributo, o fato gerador é aconteceu. Aconteceu, temos o tributo, habemos Chester, certo? Então, dita essas poucas palavras, vamos prosseguir então com a necessidade da reforma. Isso porque, gente, a reforma tributária, ela nasceu com a ideia da simplificação da arrecadação. O que isso quer dizer? Essas mudanças sugeridas no texto constitucional têm como uma referência a proposta da reforma tributária desenvolvida no Centro da Cidadania Fiscal, instituição independente constituída para melhorar o sistema tributário com base nos princípios da simplicidade, naturalidade, equidade, transparência. E este modelo proposto para simplificar o sistema tributário, ele é feito para tentar reduzir um pouco a justiça fiscal, perdão, tentar equiparar a justiça fiscal, mas sem tentar reduzir muito a autonomia dos estados e municípios. Eles vão manter, em tese, o poder de estar gerindo a sua tributação. Então,
Quando a gente vai falar na necessidade da reforma, significa que o nosso sistema tributário é um sistema extremamente complexo. O sistema tributário nacional, ele é extremamente complexo. E, por ele ser um sistema extremamente complexo, gente, ele abre margem para inúmeras interpretações. Como ele vai abrir margem para inúmeras interpretações, é muito comum, e quando eu digo é muito comum mesmo, a gente ter essa situação de forma a ser tracejada em vários questionamentos no judiciário. Então, quando nós temos essa situação da reforma tributária e a reforma tributária traçada em uma medida de que eu quero simplificar a arrecadação, quero simplificar o sistema tributário, quer dizer que eu quero simplificar, eu como governo quero simplificar a fiscalização.